Salve, salve, galerinha! Vamos continuar falando sobre magnetismo, porém agora vamos falar um pouco mais especificamente sobre os ímãs e fazer uma introdução sobre o que é um campo magnético, ok? Ainda sem cálculo algum, só a introdução sobre o magnetismo, certo? Vamos lá. Propriedade dos ímãs. Antigamente eram chamados de fenômenos magnéticos os fenômenos que estavam associados diretamente a um minério de ferro, a magnetita, que possui a propriedade de atrair objetos de ferro. Atualmente, esses pedaços de magnetita são chamados de ímãs. Okay? Como é que é essa história rápida? Na região chamada de Magnésia, que hoje atualmente é a Turquia, foi encontrado esse minério de ferro, que é a magnetita. Okay? E ele tinha a propriedade de atrair objetos de ferro, certo? Hoje, nós chamamos esses pedaços de magnetita de ímãs, ok? Então, aqui é a magnetita, certo? E ele tem a propriedade de atração, ok? Vamos lá. Tipos de ímã. Os ímãs naturais são feitos de maneira minerais com substâncias magnéticas, como por exemplo a magnetita. Já os artificiais são constituídos de maneira sem propriedades magnéticas, de materiais sem propriedades magnéticas, perdão, mas que podem adquirir características de um ímã natural. Então vamos lá. Que ímãs vamos ter? Vamos ter os ímãs permanentes, compostos de material ferromagnético, tipo no vídeo passado, porque são materiais ferromagnéticos, que tem capacidade de manter as propriedades magnéticas mesmo após a interrupção do processo de imantação. O magnetismo desse tipo de ímã pode ser perdido de forma temporária se houver temperaturas elevadas ou descargas elétricas. Então, para que eu perca as propriedades magnéticas de um ímã, eu tenho que elevar a temperatura ou passar a corrente elétrica deste material. Então, elevando a temperatura, eu faço com que as propriedades magnéticas desse material sejam perdidas. Okay? Vamos lá. Ímã temporal. Ímã temporal. Composto de material paramagnético, seu magnetismo é provisório. As propriedades magnéticas dos ímãs temporais duram apenas enquanto eles estiverem sofrendo a ação de outro campo magnético. E eletroímã é um aparelho composto de um condutor pelo qual circula a corrente elétrica, a qual faz gerar magnetismo diante da presença de ferro. As características do eletroímã dependem da passagem de corrente pelo condutor, de modo que, ao interromper a passagem de corrente, o campo magnético desaparecerá. Então vamos lá, esse eletroímã a gente vai ver quando falar sobre campo magnético em uma espira circular, como é que a gente calcula o campo magnético presente para a formação desse eletroímã, certo? Continuando. Propriedades do ímã. Polos magnéticos. Os polos magnéticos são as partes localizadas nas extremidades dos ímãs. Um ímã é formado por dois polos magnéticos, chamados de polo norte e polo sul, ou dipolos magnéticos. Neles, as ações magnéticas são intensificadas. Então, aqui nós temos aqui o polo norte e o polo sul, okay? E nesses polos as ações magnéticas são intensificadas. O comportamento magnético desses polos aqui é de maior intensidade. Okay? Atração e repulsão. Quando os polos magnéticos de dois ímãs são aproximados, é possível verificar duas situações: repulsão, se os polos aproximados são iguais, ou atração, se são polos diferentes. Isso ocorre porque, quando os polos magnéticos de dois ímãs estão próximos, as forças magnéticas de ambos reagem entre si de forma singular. Então funciona aqui, nesse caso, basicamente parecido com a atração e repulsão de cargas elétricas. Se eu tenho carga de sinais opostos, eu vou ter atração. Se eu tenho carga de sinais iguais, eu vou ter repulsão.
Então funciona da mesma maneira com os polos magnéticos dos ímãs. Se eu tenho polos distintos, se eu tenho um polo sul próximo ao polo norte, eu vou ter uma atração e vice-versa. E, porém, se eu tenho polos iguais, se eu tenho polo sul próximo de polo sul e polo norte próximo de polo norte, eu vou ter uma repulsão desses ímãs, ok? Por conta da força magnética de interação entre eles. Inseparabilidade dos polos de um ímã. A inseparabilidade dos polos magnéticos é uma propriedade que indica a impossibilidade de separar os polos magnéticos de um ímã. Ou seja, toda vez que o ímã for dividido, serão obtidos novos polos. Isso significa que qualquer novo pedaço formará um novo ímã e continuará sendo um dipolo magnético. Você não consegue separar um polo do outro. Okay? Você sempre vai ter, se eu pegar um ímã, esse fenômeno se explica pelo fato de o magnetismo ser uma propriedade que tenha origem na organização molecular da substância. Assim, mesmo as menores moléculas de um ímã serão compostas por dois polos bem definidos. Então, se eu pegar um ímã aqui, okay? Então, aqui polo norte e polo sul, e eu cortar esse ímã ao meio, eu não vou ter separado um polo norte separado de um polo sul. Eu não vou ter isso como na eletricidade, onde eu posso pegar uma carga positiva, separar de uma carga negativa, eu vou ter, independente, uma carga positiva para um lado e uma carga negativa para o outro. No ímã, isso não acontece, nos ímãs isso não vai acontecer. Então, se eu separar, se eu cortar esse ímã ao meio, eu vou ter dois ímãs, eu vou ter dois polos aqui de novo. Eu vou ter um polo norte e um polo sul para um pedaço, e eu vou ter um polo norte e um polo sul para outro pedaço. Se eu continuar cortando, eu vou continuar gerando mais ímãs. Eu não vou conseguir separar um polo de outro. Campo magnético. Então vamos à parte que vai nos interessar muito. Vai ser a parte que vamos ter alguns cálculos, ok? Vamos lá. É uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento são sujeitas à ação de uma força magnética capaz de alterar as suas trajetórias. O campo magnético é resultado da movimentação das cargas elétricas, como no caso de um fio que conduz corrente elétrica ou até mesmo as oscilações de partículas subatômicas, como os elétrons. Então aqui eu tenho uma vamos colocar como pó de ferro aqui. Ó. Quando eu aproximo um ímã, esse pó de ferro ele vai identificar o campo magnético ocorrendo ao redor desse ímã. Então ele vai ter este formato aqui, ó, que são as chamadas linhas de campo, que a gente vai entender agora o que são posteriormente o que vai ser essas linhas de campo. Propriedades do campo magnético. De acordo com o Sistema Internacional, a unidade de medida do campo magnético é o Tesla, em homenagem a um dos grandes estudiosos dos fenômenos magnéticos, Nikola Tesla. O campo magnético é vetorial, assim como o campo elétrico ou campo gravitacional, isto é, apresenta propriedades de módulo, direção e sentido. Então, o campo magnético vai ter módulo, direção e sentido. Okay? E quando a gente for observar nos seus módulos, que vai ser os valores, vai ser as fórmulas que a gente vai estudar, e a gente vai ter uma regra para identificar qual o sentido do campo magnético. Mais à frente a gente vai observar isso, qual a direção e o sentido do campo magnético. Esse tipo de campo pode ser produzido por ímãs naturais e artificiais, feitos com espiras condutoras e bobinas. Se você quiser saber mais sobre a origem do campo magnético, sugerindo vacilei, não é como ter colocado isso perto. Mas vamos lá. Linhas de campo magnético. As linhas de campo magnético são sempre fechadas. Elas nunca se cruzam. E quanto mais próximas estiverem, maior será a intensidade do campo magnético naquela região. Além disso, a região dos magnetos, de onde saem as linhas de indução, é chamada de norte magnético. E a região em que as linhas de indução emergem é conhecida como sul magnético. Então, temos aqui as linhas de campo, elas sempre saem do polo norte em direção ao polo sul, na parte
externa. Na parte interna do ímã, as linhas de campo vão sair do sul para o norte, ok? Então vai ser sempre nesse movimento, norte e sul, ok? Vamos lá. Monopolos magnéticos. Outra característica do campo magnético diz respeito à não existência de monopolo magnético, isto é, como todo campo magnético apresenta um polo sul e um polo norte, diferentemente do campo elétrico, que permite a existência de cargas positivas e negativas, por exemplo. Quando alguma dessas cargas move-se em uma região de campo magnético, uma força magnética perpendicular à sua velocidade, perpendicular indica então 90 graus, e à direita do campo magnético surge, produzindo uma deflexão da trajetória desta carga elétrica. Esse fenômeno acontece frequentemente nos polos magnéticos da Terra, que apresentam maior campo magnético e, por isso, são capazes de defletir a partículas carregadas provenientes do vento solar, dando origem às auroras boreais, as auroras polares, certo? Então nós temos aqui, ó, o que acontece. No campo magnético terrestre, nesses polos aqui, ó, como eu já disse que a maior intensidade de campo magnético estão nos polos, quando aqui, vocês podem observar, ó, que as linhas de campo estão saindo aqui, ó, do polo sul terrestre e entrando no polo norte terrestre, ok? Isso acontece porque, se a gente pegar uma bússola, ela sempre vai apontar para o polo norte, né, que a gente indica. Mas esse norte aqui é o norte geográfico, ok? Na física, que é o sul magnético, é o inverso. Por quê? Porque lá pela primeira parte que nós observamos, de atração e de repulsão, nós tínhamos o quê? O sul é atraído pelo norte e vice-versa. Então, no caso aqui, como a Terra é um imenso ímã, então nós vamos ter o quê? No polo norte aqui, a bússola vai apontar para o polo norte aqui, mas esse norte que ela está apontando é o sul magnético, que na verdade ele tem um ângulo mais ou menos igual a vai ser de 5,6 graus em relação ao eixo terrestre. Então, este polo aqui, na parte superior do globo terrestre, que a gente conhece como norte, polo norte, na verdade é o polo sul magnético. E na parte de baixo nós vamos ter o polo norte magnético. Nesses polos aqui nós vamos ter as auroras formadas, que vai dar aquele conjunto de cores que a gente pode observar nesses polos, ok? Esse conjunto de cores aí são os elétrons entrando na atmosfera terrestre. Então, vamos ter quais fórmulas aqui para calcular a princípio? Vamos ter as fórmulas do campo magnético. Campo magnético é um fio condutor, campo magnético gerado por uma espira circular e campo magnético gerado por uma bobina, certo? Aqui para ser uma bobina, ok? Uma bobina. Então vamos ter 3 fórmulas aqui e a gente vai entender também sobre a regra, essa primeira parte da regra da mão direita, certo? Então, até a próxima.